Olá, Wesley Rezende, com quadro De Olho na Cidade. Como vocês observam, nós estamos ao lado do vereador Lisandro Ribeiro, que por esses tempos atrás apresentou um projeto na Câmara dos Vereadores. Uma redução de 13 vereadores para 9, que beneficiará nossa cidade e município. Eu estou ao lado dele. Ele nos contará um pouco mais acerca desse projeto que nasceu em seu coração. Bom dia, Wesley. Muito bom receber você aqui no meu gabinete e muito bom saber que você quer levar informação sobre essa proposta nossa para a população, que eu preciso muito dela, do apoio dela, porque infelizmente por enquanto não estou tendo apoio da Câmara. Então eu estou aqui para esclarecer o que você tiver de dúvida sobre a proposta e expor tudo para a população. Senhor vereador, como surgiu essa ideia acerca desse projeto? A ideia nasceu do seguinte: todo ano, desde que eu entrei, a gente vem observando o orçamento da cidade e vendo que não tinha espaço para nada. E aí eu fui estudar a lei que estabelece os limites de número de vereador e de quanto gastar. E observei que a nossa cidade poderia ter de 9 a 15, o que a lei fala, ou seja, garantindo a representatividade. Ela fala que municípios de 40 mil habitantes a 100 mil habitantes pode ter esse meio termo e escolher o que é melhor. Na minha cabeça, isso deveria ser escolhido conforme o nosso orçamento, né? E aí eu comecei a fazer o levantamento com todas as cidades do estado de São Paulo, 645 cidades. Observei que das 645, 402 possuem somente 9 vereadores. Apenas 52 possuem 13 vereadores, que é o nosso caso. E entre essas 52 estão potências em relação a nós, por exemplo, Cotia. Cotia tem 13 vereadores, só que tem orçamento de 780 milhões, 6 vezes maior que o nosso. Tem população de 270 mil, também 4, 5 vezes maior que a nossa. E eu comecei a ver que não tinha nenhum sentido a gente ter o mesmo número de vereadores que cidades como essa. Então, a minha proposta é só buscar equidade com cidades que eu chamei de gêmeas, que são cidades com o mesmo número de orçamento nosso e o mesmo número de população. Ou seja, vamos ficar com a mesma representatividade. Hoje, em Bugaçu, para vocês terem uma ideia, tem um vereador para cada 5.500 habitantes, né? São Paulo tem um para cada 200 mil. Campinas tem um para cada 32 mil. Cotia tem um para cada 10, 15 mil. Então, assim, a representatividade está garantida com 9 ou com 15. O que faltou foi bom senso, principalmente na última legislatura, uma anterior a minha, que mudaram de 10 para 13 sem nenhum estudo, nenhum impacto financeiro, nenhum estudo de impacto financeiro na cidade. Hoje, nós somos a cidade que mais, dessas cidades gêmeas, nós somos a cidade que mais onera o orçamento com o custo Câmara. Somos a cidade com a menor capacidade de pagamento de dívida. Então, assim, se faz necessário. É algo que não faz sentido você ter uma Câmara que onere tanto uma cidade tão pobre como a nossa. E a propositura ocorreu nesse momento, porque infelizmente nesse período que eu aprendi isso também, né? Se eu coloco essa propositura, eu poderia ter apresentado lá no primeiro ano, até agora, o final do terceiro, para que ela possa valer o ano que vem. Mas a maioria dos vereadores conta com o esquecimento da população e tal. Então, lá no primeiro, segundo ano, eu não teria nenhuma chance de levar isso à frente. Mas, em síntese, o projeto é isso. Ele se baseia em estudo científico, sério, realizado num levantamento cidade por cidade. E ele demonstra, lá na minha página tem um videozinho, que tem os gráficos, demonstrando que nós deveríamos estar nas cidades com 9 e não nas cidades com 13. Nossa cidade ela terá uma economia de 4 milhões por gestão. Quais os projetos e em que a cidade poderá ser beneficiada em relação a essa quantia? Boa pergunta. Para deixar claro, assim, um vereador custa, em média, 250 mil por ano, né? Que essa estrutura que você está vendo aqui, é o assessor,
Iguaçu não tem nenhuma regalia que a gente fala assim, de igual outras cidades que tem 4, 5 assessores, etc. Mas tem uma estrutura que cada vereador carrega e custa em torno disso aí, 250 mil. Aí se você somar 4, vai dar, em uma legislatura, 4 milhões, daria mais ou menos 1 milhão de economia para a cidade. Essa verba, o que acontece? Ela nem vai para a Câmara, porque a Câmara apresenta o orçamento todo ano que ela precisa para o ano que vem. Então, esse ano ela vai apresentar o orçamento para o ano que vem, que ela precisa de dinheiro para custear 13 vereadores. Se você baixar para 9, ela vai formar o outro ano que vai para 9 vereadores, ou seja, não chega nem aí para a Câmara, fica no caixa da Prefeitura e a Prefeitura gasta no que ela quiser. Aí, no caso, o próximo gestor teria a liberdade de investir isso onde ele achasse melhor. No meu vídeo de apresentação, eu dei alguns exemplos, obviamente, né, não vou comprar, por exemplo, 26 ambulâncias de uma vez, mas o que daria para fazer. Mas lá tem um bom exemplo, por exemplo, das 3 creches. Hoje nós temos um déficit na educação de quase 400 vagas de creche, que é algo muito importante. Além de educação, as mães precisam trabalhar e simplesmente muitas não conseguem trabalhar porque não tem creche para deixar o filho. Uma coisa que daria para usar. Outro assunto que é sempre polêmico, recorrente na cidade, que daria para ser suprido com esse dinheiro, são os universitários. Os ônibus universitários, que a atual prefeita, no plano de governo dela, aquele desenhadinho que eu estava falando, né? Falou que ia melhorar e ampliar. E ela fez o contrário. Ela está diminuindo, está querendo cobrar e está tirando o transporte público, o transporte dos universitários, que é a única coisa que a gente oferece para o jovem na cidade hoje. Ah, não é obrigado, a educação não é obrigada a ter esse transporte. Não, não é mesmo, mas por lei não é obrigado. Mas primeiro, se você prometeu na campanha, você tem que cumprir, né? Tem que parar com isso de prometer só para ganhar a campanha e depois vira as costas para a população e esquece. Isso para mim devia ser crime, devia ficar registrado lá. Então, mas eu não sabia que estava, então você era mais despreparado ainda, né? Enfim, que é outra coisa também, né? A pessoa quer ser candidato a prefeito, mas ela não conhece a realidade da cidade, e quando ela entra, ela fala, não dá para fazer porque o antigo deixou assim, mas você tem que saber, pô, é o mínimo que você tem que saber. Então, assim, esse dinheiro, por exemplo, eu já vi matérias suas no ginásio e no terminal, daria para arrumar os dois tranquilamente e sobraria dinheiro, né? E aí é tudo muito a ver com gestão. Eu, por exemplo, tenho um projeto particular, um pensamento particular no terminal de deixar aquilo lá muito bom, mas sem gastar R$1 de dinheiro público. Mas aí conversa com uma outra oportunidade. Mas daria para arrumar, né? Em Bugaçu eu falo o seguinte, qualquer passo, se você fazer um sorteio da secretaria, jogar para cima e pegar um papel, essa secretaria precisa de dinheiro. Todo lugar aqui precisa de dinheiro. Então, assim, 4 milhões são muito bem-vindos. 1 milhão por ano são muito bem-vindos. 1 milhão por ano pode, por exemplo, melhorar o funcionalismo. Tem servidor público que está há quase 10 anos sem um reajuste de salário. Por exemplo, fiscalização. Todo funcionário público é importante. Fiscalização é um setor muito importante. Se ela não roda, a cidade não arrecada. E só tem gente desmotivada, porque não tem reajuste. Agora, 1 milhão, você impactua numa folha de pagamento demais. Não dá para você fazer muita coisa. A frente de trabalho de Iguaçu, eu tenho vergonha ali, cara. Ela é indigna. Ela não ajuda as pessoas, ela humilha, que é R$350. Você poderia melhorar isso muito. Poderia levar isso para R$1.000, se você tiver um caixa. Agora, hoje, com o caixa que tem, quem prometeu que vai fazer essas coisas está mentindo, porque não tem R$30 mil para dar uma contrapartida num projeto que se um deputado mandar 300 mil, tiver que dar R$30 mil, hoje não tem e perde a verba. Então, esse foi é simples, cara, né? E eu sempre falo assim, para quem quer se opor ao projeto, é um estudo, foi realizado um estudo. Você só tem que me provar o seguinte, que em Bugaçu tem capacidade financeira para pagar 13 vereadores. Porque eu estou provando que não tem. Eu estou falando que ela tem capacidade financeira para pagar 9. Se você acha que ela tem capacidade, me mostra o número. E está tudo certo. Senhor vereador, então, por que ao invés de 9, não 10 ou 11? Então, exatamente o número de 9, dentro do nosso estudo, como a lei permite de 9 a 15, aí é um impacto financeiro mesmo, né? É análise de receita líquida. E aí nós
verificamos também que as cidades que têm essa receita igual a nossa só podem ter 9, para impactar menos no orçamento. O grande lance, cara, é você diminuir o que impactua no orçamento, né? Falam aí, se fosse 15 vereadores, se ganhasse menos, não é assim a conta, né? E 15 vereadores poderia ganhar menos, mas teria que ter 15 gabinetes, 15 assessores, etc. e tal. E a representatividade, a qualidade, gente, não está na quantidade. E isso foi provado ontem. Nós estamos gravando aqui hoje na quarta-feira, 4 de setembro, né? E ontem a maioria na Câmara aprovou as contas reprovadas do ex-prefeito. E ficou mais uma vez provado que quantidade não é qualidade, né? E foi como eu falei, os 9, conforme a lei estabelece, garante a representatividade, vai aumentar aí, para vocês terem ideia, de 9, eu disse, né? Cada vereador representa 5.500 mais ou menos, vai subir para 7.200, está absolutamente dentro, né? E então, dentro do estudo, na verdade, se a lei permitisse, a gente tinha que trazer para menos até, para ver se impactava menos, mas não é possível. Então, eu insisto que tem que ser 9, porque é o que cabe, é o que o estudo mostrou, é gráfico, cara, é número. Então, ele mostra lá que você está dentro você deveria estar dentro das que tem 9 e não das que tem 13, né? Mas, se eu conseguir ao menos levar isso em discussão na Câmara e discutirem e baixarem para 11, eu vou sentir meia vitória, já está bom. Senhor vereador, o que precisa hoje para essa lei ser aprovada? Tá, boa pergunta também. Então, eu preciso, para subir ela para o plenário, que a gente diz, para que ela seja discutida, eu preciso da minha assinatura e mais 4. Infelizmente, até o momento, só tem a assinatura do Chiton, que se manifestou logo após minha fala, e os demais vereadores até agora não se manifestaram. E nenhum, na verdade, um vereador se manifestou contrário na tribuna, que foi o professor Reinaldo, e outros, o Bacelar, falou que ia estudar. Os demais continuam inertes, por enquanto não se manifestam sobre o projeto. Em eu conseguindo as 4 assinaturas, o projeto sobe para a plenária e são realizadas 2 votações para ser aprovado. Isso ocorre porque é uma emenda à lei orgânica, como se fosse uma emenda à nossa Constituição. Essa é a nossa luta inicial, mandar para o plenário, para que a população saiba que ele vai ser discutido, debatido, onde ele deve ser debatido, lá na tribuna, os vereadores que estão lá. Não é possível que vão ficar omissos todo esse tempo, tem que subir lá e pelo menos falar, sou contrário por causa disso ou daquilo, mas a tática deles, por enquanto, é ficar em silêncio. Então, eu preciso que a população me ajude nesse sentido, né? Se vocês forem... Eu fiz essa hashtag 13 é demais para ficar fácil de você identificar material. Então, se você clicar nessa hashtag, você vai achar um amplo material na internet. Tem o meu vídeo explicativo, tem o meu vídeo de apresentação do projeto. Eu preciso que a população compartilhe, que a população mande o WhatsApp para o vereador que ela votou, cobre um posicionamento dele, fala, vereador, e aí, como você se manifesta? Você está a favor ou não? Eu preciso da ajuda da população, senão a gente não vai chegar nem a discutir o projeto, infelizmente. Senhor vereador, muito obrigado por o senhor ter nos recebido esta manhã. Boa sorte nessa campanha para o senhor, viu? Tudo de bom. Estou à disposição e parabéns pelo seu trabalho. Wesley Rezende, com quadro de olho na cidade. Imagens Rodrigo Xavier. Agora.